pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. E essa é a manhã que Deus preparou para nós. Se você quiser conhecer a nossa vida, o nosso ministério, entre no nosso site casanarrocha.com. Desde já quero deixar um convite para você que está me ouvindo nessa manhã, uma palavra de Deus ao seu coração. Nesse domingo nós vamos continuar a nossa série de vídeos sobre batalha espiritual. Como é que o crente deve se posicionar em meio aos desafios da vida, em meio aos problemas, em meio às situações adversas, em meio ao mundo sobrenatural. Como é que nós podemos saber quem nós somos em Cristo, qual deve ser o comportamento de um verdadeiro cristão e como nos tornarmos, pela graça de Deus e no poder do Espírito Santo, guerreiros espirituais. É isso que Deus tem para nós, em nome de Jesus. Quero mandar desde já um abraço para a Julinha Godoy, para a Neide Robles. Deus vos abençoe. Compartilhe esse link com outras pessoas. Seja uma ponte de amor em favor de outras pessoas. Use as suas redes sociais, não para fazer besteira, mas para promover o Evangelho, para promover a glória de Deus, a graça de Deus em favor dos homens. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje nós vamos entrar no capítulo 8 da nossa série de reflexões devocionais a partir do Evangelho de Marcos. Lembrando sempre que o Evangelho de Marcos apresenta Jesus como o servo leal, o servo fiel, fiel aos propósitos divinos, fiel com relação à missão divina de Jesus se tornar carne, habitar entre nós, viver uma vida esplendorosa aqui na terra, sua vida e obra, morrer na cruz do Calvário, ressuscitar dentre os mortos e depois de alguns dias ascender aos céus para ser nosso advogado, nosso intercessor, ao lado do trono do Pai. Ele está ali a nosso favor, é o advogado fiel. Vamos ler então Marcos capítulo 8 a partir do primeiro versículo. O texto sagrado diz: naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, não tendo eles o que comer, chamou Jesus os seus discípulos e lhes disse: tenham compaixão desta gente, porque há 3 dias permanecem comigo e não têm o que comer. Olha que situação. Jesus estava andando no meio do deserto, uma multidão estava seguindo ele, sinais, prodígios, maravilhas, coisas extraordinárias estavam acontecendo. Jesus, através da sua didática, trazendo ensinamentos maravilhosos para aquela multidão, mas de repente um problema surgiu: a fome, a necessidade. Aqui a Bíblia está nos dizendo que seres humanos têm fome, têm necessidades, têm problemas, e Jesus percebeu isso. A Bíblia diz que Jesus chamou os seus discípulos à parte e disse: tenham compaixão deles. Olha que coisa linda aqui. Em meio à nossa fome espiritual, Jesus tem compaixão de nós. Em meio às nossas dificuldades, necessidades e problemas, Jesus tem compaixão de nós. E Ele quer fazer algo a respeito para nos tirar daquela situação difícil em que nós estamos vivendo. Jesus reconhece, ele disse assim: permanecem comigo e não têm o que comer. Jesus ele tem a percepção da real necessidade daquela grande multidão. Jesus trabalha tanto a nível de multidão, de coletivo, como também de forma individualizada, como por exemplo a mulher samaritana, na beira ali do poço de Jacó. Jesus foi ali, operou um milagre na alma daquela mulher de forma individualizada. Mas aqui nós vemos Jesus trabalhando de forma coletiva, em meio a uma multidão que estava com fome, uma multidão que estava em necessidade. Jesus reconhece: permanecem comigo, mas não têm o que comer. Precisamos fazer algo a respeito, precisamos agir, é o que disse o Senhor e Salvador Jesus de Nazaré. Aí no versículo 3 Jesus continua dizendo: se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. Jesus reconhece que sem Ele, sem um alimento espiritual, sem um alimento que vem das mãos de Jesus, nós vamos desfalecer no caminho. A vida sozinho, a vida sem Cristo é uma vida de morte espiritual, é uma vida onde nós vamos de mal a pior. Mas se estivermos com Jesus, não desfaleceremos pelo caminho. A nossa fome espiritual, bem como as nossas necessidades materiais, serão supridas pelo poder de Deus
pela graça de Jesus, pela ação do Espírito Santo de Deus, dos anjos de Deus e do poder de Deus a nosso favor. Não desfaleça pelo caminho, meu irmão. Não tem por que você viver angustiado, atormentado, agoniado, sofrendo. Jesus de Nazaré pode te fortalecer em meio aos desertos da vida. Jesus pode fazer uma obra linda na sua vida e no seu coração. É o que nós aprendemos nesse texto lindo. Versículo 4: mas os seus discípulos lhes responderam: de onde poderá alguém fartá-los de pão nesse deserto? Lembre-se, eles estavam com uma multidão no deserto. Essa é a segunda multiplicação de pães e peixes efetuada por Jesus, relatada no texto sagrado. Aí vem o versículo 5: e Jesus lhe perguntou: quantos pães tendes? Ou seja, Jesus pergunta para eles: o que vocês têm na mão de vocês? O que vocês têm na mão de vocês? O que vocês têm em mãos? E responderam eles: 7 pães. Ordenou ao povo que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães, partiu-os após ter dado graças, e os deu aos seus discípulos para que estes os distribuísse, repartindo entre o povo. Então, algumas coisas me chamam a atenção nesse versículo 5 e 6. Em primeiro lugar, o que você tem na sua mão? Quantos pães tendes? Perguntou Jesus. Meu irmão, o que você tem na tua mão é o que Deus vai usar para a glória de Deus, para abençoar muitas pessoas. Seja pães, sejam recursos, seja dons, seja talentos, sejam capacidades. Tudo aquilo que Deus formou ao longo da tua vida, que Deus te abençoou, que Deus te deu, é para a glória de Deus, é para a expansão do Evangelho, é para a obra do Senhor, para a obra linda, para o chamado, para a vocação que Deus tem para a sua vida. Jesus te pergunta nessa manhã: o que você tem na mão? O que eu te dei que você pode usar para a minha glória, para que outras pessoas também sejam abençoadas assim como você foi abençoado? É o que Jesus perguntou para os discípulos. E logo no 6, Jesus ordena ao povo que se assentasse no chão. Olha só, em meio à necessidade, em meio ao caos, em meio à dificuldade, Jesus dá uma ordem, Jesus manda se organizar, Jesus coloca em ordem o caos que o povo e aquela multidão estava vivendo. Talvez a sua vida esteja bagunçada, a sua casa esteja desalinhada. Jesus é um Deus de ordem, de decência, é um Deus que organiza as coisas, é um Deus de princípios, é um Deus de valores, é um Deus que organiza as pessoas para que o milagre e a bênção de Deus venha de forma mais efusiva, poderosa, gloriosa na nossa vida. Deus não usa pessoas bagunçadas, sujas, detonadas, desorganizadas. Deus coloca em ordem as nossas vidas, por mais que cheguemos nele, com a vida toda bagunçada, Ele coloca em ordem a nossa vida, Ele coloca em ordem o seu povo. E a Bíblia diz: após ter dado graças, olha só a importância de agradecer, de adorar a Deus, de orar diante do Senhor, Ele deu aos seus discípulos para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tudo aquilo que Jesus coloca na nossa mão é para que venhamos a distribuir, repartir em favor de outras pessoas. Não podemos receber as bênçãos de Deus e guardar para nós. O texto sagrado está dizendo que os discípulos de Jesus foram orientados a distribuir e repartir. Se você é discípulo de Jesus, se você tem caminhado com Deus, com certeza você tem algo nas suas mãos, com certeza você tem algo de valor dentro de você, na sua vida, na sua casa, na sua família, coisas que Deus tem te abençoado, te dado, para que você distribua em favor de outras pessoas, reparta com outras pessoas a graça recebida, a bênção recebida da parte do Senhor. Aí vem o versículo 7, tinham também alguns peixinhos, e abençoando-os novamente Jesus, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Igualmente distribuídos. Aqui nós vemos justiça social, nós vemos um Jesus que reparte as coisas de forma igualitária, um Deus de igualdade, um Deus que não faz acepção de pessoas, um Deus que trata todos de maneira coigual, de igualdade, fossem distribuídos igualmente. E é assim que os discípulos de Jesus devem viver.
com igualdade, sem fazer acepção de pessoas, sem fazer diferença entre ricos e pobres, entre mais abastados e menos, em pessoas simples e pessoas letradas ou iletradas. Não, irmão, temos que tratar as pessoas sempre de forma igualitária, respeitando uns aos outros, tratando todos com dignidade, até porque todo ser humano é digno de honra, de respeito, de dignidade. Então, tratemos as pessoas assim como Jesus nos ensina nesse texto, de forma igualitária. Distribua dons, recursos, bênçãos na vida das pessoas de forma igualitária. Assim você agrada a Deus, assim você pratica a justiça do reino de Deus. Por exemplo, às vezes dentro das casas, tem pai e mãe que dá preferência para um filho e acaba gerando um desconforto entre os filhos. Por quê? Porque não trata de forma igualitária, não distribui de forma igualitária as bênçãos recebidas dentro das suas casas, tem os seus preferidinhos. Isso acaba gerando um trauma terrível no coração daquele que se sente colocado de lado, se sente colocado para escanteio. Gera ali um distúrbio dentro do lar desnecessário, porque a justiça do reino de Deus não está sendo aplicada. Distribuiu de forma igualitária, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Aplique a justiça do reino de Deus em tudo aquilo que você for fazer, e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida de forma esplendorosa e extraordinária. Deus vai multiplicar os teus recursos, Deus vai multiplicar as bênçãos que Ele tem derramado sobre a sua vida. Deus vai usar você, aquilo que você tem na mão, vai colocar em ordem a sua vida e vai multiplicar ainda mais, porque você aplica a justiça do reino de Deus, a justiça da distribuição igualitária, da justiça social, da justiça do reino de Deus em favor das pessoas, não fazendo acepção de pessoas, mas tratando todas as pessoas com dignidade, com respeito, com amor e com honra da parte do Senhor. E para terminar, versículo 8: comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens, e então Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo embarcado juntamente com seus discípulos, partiu para as regiões da Dalmanuta. O que me chama a atenção nesse final do texto bíblico, é que comeram e se fartaram. Meu irmão, quando nós estamos na presença de Jesus, além de Jesus nos usar, além de Jesus saciar a nossa fome, nós vamos comer da mesa do Senhor Jesus, nós vamos comer e desfrutar das bênçãos de Deus na nossa vida, e vamos nos fartar. Sem Jesus você jamais vai se fartar, sem Jesus você vai desfalecer pelo caminho, como nós aprendemos nesse texto. Você vai perecer, você vai morrer, mas com Jesus você será saciado, você será farto, você será pleno. Não tem como você viver uma vida abundante, uma vida plena, uma vida abençoada sem Jesus. Somente aos pés de Jesus comeremos e nos fartaremos, e ainda teremos para dar para outras pessoas, aplicando a justiça do reino de Deus em favor de outros. Quero terminar com essa perguntinha: quantos pães tendes? O que você tem na sua mão que Deus pode usar para a glória dEle, para a expansão do Evangelho, para o testemunho cristão, para abençoar outras pessoas? Queria que você pensasse um pouquinho nisso. O que você tem nas suas mãos que Jesus pode pegar nas mãos dEle e multiplicar para que você abençoe mais e mais pessoas através da sua vida? Lembre-se disso. Tudo aquilo que recebemos de Deus não é apenas para abençoar a nós mesmos, mas que através das bênçãos de Deus recebidas, possamos abençoar mais e mais vidas para o louvor e glória do nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida e o seu coração. Aqui embaixo tem um link com a descrição das nossas redes sociais. Se você também sentir no coração o desejo de se levantar como um cooperador fiel dessa obra linda, aqui embaixo tem todas as informações de como você pode contribuir, investir, se engajar conosco nessa obra linda de pregação do Evangelho, restauração de vidas, igreja local, missões, treinamento em outras igrejas, abençoando essa família pastoral. Tenho certeza que você será tremendamente abençoado se você assim fizer. O solo é fértil,
a multiplicação virá, a bênção e prosperidade virá sobre a sua vida, porque você está investindo em vidas, e as vidas são o maior tesouro que existe na terra. Que Deus abençoe a sua vida e o seu coração. Lembre-se, nesse domingo às 19 horas, na Igreja Casa na Rocha, Dr. Camargo 4555, no centro de Umuarama, aguardamos você aqui na nossa casa, nessa igreja preciosa, nesse lugar que Deus tem preparado para nós. Que você tenha um dia abençoado na presença de Deus. Quero terminar orando pela sua vida. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Pastor Giovanni vai estar orando por você. Pai, no nome de Jesus, obrigado por esse trecho da Bíblia, Pai, em Marcos capítulo 8, onde nós aprendemos sobre a segunda multiplicação de Jesus. Obrigado porque, como nós vimos no texto sagrado, o Senhor se move em compaixão. O Senhor percebe as necessidades do povo, as necessidades das multidões. Senhor, nos ajuda, Pai, a não desfalecermos em meio aos desertos da vida, mas que possamos estar juntos de Ti, junto aos Teus pés, ó Deus. Que o Senhor encontre nas nossas mãos dons, talentos, recursos, vida, anos de vida, empenho, trabalho, sacrifício, dedicação à Tua obra e aquilo que o Senhor quer fazer através das nossas vidas. Que o Senhor multiplique os nossos recursos, que o Senhor multiplique os nossos dons e talentos, que o Senhor multiplique aquilo que o Senhor tem entregado nas nossas mãos, possamos ser encontrados fiéis, como diz a Tua palavra. O que se requer dos despenseiros, dos gestores, dos administradores, é que eles sejam encontrados fiéis. Encontre em nós, assim como encontraste nos Teus discípulos, homens fiéis, mulheres fiéis, pessoas fiéis, que usem tudo aquilo que foi recebido como dádiva divina, como bênção do alto, ó Deus, para alimentar outras vidas, abençoar outras vidas e promovermos a Tua glória, as bênçãos de Deus em favor de outras pessoas. Que possamos tratar todos de maneira igualitária, na justiça do reino, abençoando vidas, indiferente de quem são ou o que representam na sociedade. Pai, cada vida é importante, cada alma é um tesouro no Teu coração. Que possamos abençoar vidas e sermos abençoados por Ti. É o que nós Te pedimos de todo o coração. Age em meio a cada situação, abençoa os dizimistas, os ofertantes, cada irmão e irmã, cada necessidade. Pai, libera, ó Deus, poder, glória, unção, milagres, maravilhas em favor dos Teus filhos. Opera milagres financeiros, milagres nos casamentos, restauração na vida familiar, restauração na alma, na vida afetiva. Pai, ó Deus, milagres aconteçam, a resposta chegue, a bênção venha, Pai, o poder do alto venha sobre os Teus filhos, o sobrenatural de Deus acontecendo em nome de Jesus, e a glória e a graça de Deus venha sobre cada vida, sobre cada coração nesta manhã. É o que nós Te pedimos. Faz com que essa palavra flua por todos os cantos, em todos os meios. Pai, homens e mulheres sejam agraciados, abençoados, tocados pelo Teu poder, pelo Teu Espírito Santo. É o que nós Te pedimos. Multiplica, ó Deus, abençoa, prospera, Pai, e encontra em nós um coração fiel aos Teus propósitos, Pai, a Tua obra, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, uma manhã abençoada na presença do Senhor. Você que entrou agora no final, assista novamente esse vídeo para que você possa compreender tudo aquilo que nós estamos ministrando, tá bom? Graça e a paz de Jesus, um bom dia na presença do Senhor. Amém e amém.